Muito bem, irmãos e ouvintes, mais uma vez estamos aqui para nós darmos continuidade ao nosso estudo daquelas parábolas de Mateus 13, não é? Nós estamos vendo sobre a aparência exterior do reino dos céus. Estão baseadas em Mateus capítulo 13. Ali nós estamos vendo sobre 7 parábolas. Nós já vimos a parábola do semeador, a parábola do joio e do trigo, a do grão de mostarda, a parábola do fermento, a do tesouro escondido, e hoje veremos sobre a pérola, né? A pérola, veremos essa parábola hoje sobre a questão da pérola. Na última parábola, então, que nós falamos sobre a questão do tesouro escondido. O Senhor achou um tesouro e ele comprou o campo por causa daquele tesouro. E nós vimos que esse campo é o mundo. E o Senhor Jesus, ele comprou aquele campo. E esse campo foi comprado como? Através da sua morte, na cruz. Ele pagou ali com a sua vida, derramando seu sangue. Então ele pagou um alto preço para comprar o campo. E hoje vamos ver então sobre a pérola, que é uma sequência baseada também, né, nesse estudo. E nós vemos que o Senhor também na cruz, ele pagou um alto preço para comprar essa pérola. O campo é o mundo onde estão as pessoas, né? E a pérola é o resultado daquilo que ele comprou do mundo para tirar. Então ele pagou o preço pelo campo e pagou o preço pela pérola. Por um lado, ele comprou o campo inteiro. Ou seja, quando o Senhor morreu na cruz, de acordo com João 3,16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então ali ele está mostrando que ele ele comprou o campo inteiro, pagou pelo mundo inteiro. Ele amou o mundo inteiro de tal maneira. Mas nós sabemos que nem todo o mundo inteiro, né, creu no Senhor Jesus. Nem todo o mundo inteiro crê nele ainda até hoje. Então ele comprou uma pérola dentro deste campo que é o mundo, né? Então na cruz ele pagou um alto preço também para ter essa pérola para si. A pérola, como nós veremos, ela tem um resultado de que a ostra, que um dia foi ferida, né? A ostra, ela fica onde? A ostra fica lá no mar, na praia, né? Dentro da água lá, no mar. Então a ostra representa quem? Por um lado, a ostra, ela representa Cristo. E essa ostra um dia, ela foi ferida por vários grãos de areia. Sabe, o grão de areia, quando ele entra em contato com uma ostra, o que ele faz? Ele fere a ostra. E ao ferir a ostra, ela começa a liberar uma secreção, uma espécie de uma enzima. E ela vai envolvendo aquele grão de areia, de tal forma que o grão de areia acaba se tornando uma pérola, por causa da enzima que sai da ostra, né? E o Senhor Jesus, como esta ostra, ele derramou sangue na cruz. Lá no Evangelho de João, no final do capítulo, lá diz que do seu lado saiu sangue e água. Então o sangue é para a nossa redenção, a água é para nos dar a vida, né? É o lavar interior também, que nos dá vida, que faz essa vida fluir. E o Senhor derramou sangue e água por cada um de nós, nos comprou, nos redimiu e nos lavou. Então nós o ferimos. Mas o que aconteceu? O Senhor, ao invés de, quando ferido, nos banir, nos jogar fora, ele nos envolveu. Nós somos envolvidos com esse amor dele. E esse amor do Senhor fez com que nós, pecadores, nos tornássemos transformados por meio desta vida. A transformação veio, né? E nós nos tornamos, então, esta pérola. Sabe? Então a ostra foi sendo envolvida por aquela enzima, né? Ou melhor, o grão de areia, né, foi envolvido por aquela enzima. De tanto ser envolvida que ela se tornou o quê? Uma pérola. E é sobre esta pérola que nós estamos então falando, vamos falar hoje. Então o Senhor Jesus comprou o campo e também comprou a pérola. E o que é a pérola? Resultado desse trabalhar, a pérola é a igreja. É o resultado da vida de Deus que foi dispensada para todos aqueles que creram no nome dele, foram transformados, foram redimidos, foram lavados pelo seu sangue e estão sendo transformados com a vida do Senhor. E por isso eles estão sendo envolvidos com essa vida divina, essa seiva, né? E se transformando então aí numa pérola.
Então a pedra é produzida onde? Nas águas de morte. O mundo é um lugar de morte, né? É um lugar onde só tem morte. E o Senhor Jesus, ele veio para nos dar o quê? Para nos dar a vida, né? Então, quando nós cremos nele e fomos envolvidos por essa seiva, graças ao Senhor que nós somos transformados, então, né? E por fim nos tornamos a igreja que é o corpo de Cristo. Qual é o objetivo final de Deus em ter esse corpo? É para que esse corpo possa expressá-lo. Então, essa parte aqui está em Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46, que nos diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então diz que o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. Quando fala de boas pérolas, significa que nem todas as pérolas são boas também. Normalmente as pessoas que trabalham com essa procura de pérolas, né, ali no mar, das ostras, eles encontram muitas pérolas também que têm defeito. E eles têm que fazer uma seleção, uma separação. Nem todas recebem a seiva adequadamente, nem todas são totalmente trabalhadas. Isso vem mostrar para nós o quê? Que o Senhor, apesar dele estar dispensando a vida dele para cada um de nós, nem todos os cristãos são trabalhados à altura como o Senhor gostaria que fosse. Então, e daí a necessidade de nós abrirmos o nosso coração e permitir o trabalhar de Deus por meio do Espírito, para que nós possamos ganhar a transformação em vida, não é? Nós estamos falando que o objetivo de Deus em transformar-nos em pérolas é para produzir a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. A igreja, nesta era em que estamos vivendo, ela está aqui para cumprir um plano, um propósito para o qual ela foi chamada, que é expressar Cristo e cumprir o plano dele nessa terra. Levar as pessoas à salvação, redimi-las, não é? E também introduzi-las na era vindoura, na era do reino. Por isso o Senhor está trabalhando em cada um de nós para que nós possamos ser tais pérolas. Então a igreja é a esfera onde Deus governa. O governo de Deus hoje está na igreja, na vida dos redimidos, daqueles que foram comprados por esse Cristo que nós acabamos de falar, pelo seu sangue, né? E o mundo é governado por quem? O mundo é governado por Satanás, não é? Então, aqui em Mateus, no capítulo 4, dos versículos de 1 a 11, vem mostrar exatamente como que Satanás age. Nós precisamos ver que o inimigo de Deus, ele tem uma maneira muito sutil de trabalhar, né? Então, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1 até o 11, primeiro fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O próximo. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O próximo, versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E o 11, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Por este relato nós percebemos o quê? Que Satanás, ele é o líder deste mundo, ele governa essa terra. Ele aqui colocou diante do Senhor Jesus 3 propostas, não é? Ele falou: se és filho de Deus, faça com que estas pedras se transformem em pães.
E por que o diabo fez aquilo? Porque Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que ele teve fome. E quando uma pessoa tem fome, ela quer alimento, né? Ela quer comida para saciar a sua fome. Mas o Senhor Jesus não cedeu à sua proposta, né? Então ele fez uma outra proposta para ele. E ele disse para ele: se você é filho de Deus, atira-te abaixo daqui, colocou lá no pináculo do templo. Levou ele e falou: atira-te daqui abaixo, porque está escrito aos seus anjos que dará ordem a teu respeito para te guardar. Então o Senhor Jesus também não cedeu a esta tentação. Mas ele não ficou satisfeito e falou: olha, se você é filho de Deus, então vamos fazer o seguinte: está vendo tudo isso aqui, esse reino todo, isso tudo é meu. O reino do mundo é meu, isso aqui tudo é meu. Se você me prostrado me adorar, eu te darei tudo. Tudo é seu, eu vou te dar tudo. Isso vem mostrar para nós o quê? Que Satanás, ele é o que governa este mundo. Ele governa este mundo. E dentro do mundo estão as pessoas. A maioria das pessoas hoje que moram na Terra, no mundo físico que nós estamos vivendo, maioria são governadas pelo próprio Satanás, através da sua mente, da sua vontade, da sua emoção, do que elas fazem. E é por isso que o Senhor chama as pérolas. Ele produz pérolas. Para quê? Para tirar as pessoas dessas águas de morte e levá-las para um patamar elevado, que é colocá-las numa edificação, tornando-as assim a igreja, né? Transformando essas pessoas em pedras vivas. Então Jesus, ele mostrou para nós aqui, através desses versículos, Mateus 4, que Satanás, ele é o príncipe deste mundo, ele governa esse mundo. E nós não podemos ser levados pelo engano de Satanás. Então Jesus disse também que o príncipe deste mundo, que é Satanás, não tem nada a ver com ele. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30, vamos estar vendo também. João 14, 30. Diz assim, ó: já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Então o príncipe do mundo, ou o príncipe deste mundo, é quem? É o próprio Satanás. E o Senhor Jesus falou: ó, esse príncipe, nada tem em mim. Mas também, em contrapartida, nós somos transportados desse reino de trevas, desse mundo, para uma outra esfera de reino. Qual é? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco aí, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Vamos ver o que fala nesse versículo. Aí fala assim, ó: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós outrora estávamos aonde? No império das trevas. Quem é o dono desse império? Quem que manda nesse império? É esse príncipe das trevas, é o Satanás, não é? Mas também diz que ele, né? Ele quem? O Senhor Jesus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse reino hoje é a igreja, é a realidade do reino dos céus, né? Nós vamos transportados para dentro desse reino. Quando o Senhor Jesus voltar, esse reino vai ser uma manifestação em glória para todo o universo. Hoje nós estamos apenas na realidade dele, mas ele um dia se transformará num reino real e manifesto para ser conhecido por toda a terra. Louvado seja o Senhor. Então, esse reino também, ele é expansivo, para que a terra possa englobar todo esse reino. O Senhor precisa cumprir também, através da igreja, todas as coisas. Esse mundo terá que ter um fim. Todas as coisas terão que ser consumadas. Por isso, em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, nós vamos ver também o que fala a respeito da era vindoura, ainda a respeito desse reino. Aí nos diz assim: o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então diz que o sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo que hoje pertence ao inimigo de Deus, Satanás, esse reino se tornou de nosso Senhor e
do seu Cristo. E diz que ele reinará pelo século do século. E ele vai reinar com quem? Com aqueles cristãos que hoje se tornaram estas pérolas, esse material precioso que vai compor ali a Nova Jerusalém para sempre, né? Por isso, amado irmão e amado ouvinte, nós precisamos ganhar mais da realidade de Cristo no nosso dia a dia, no nosso viver, para que essa vida do Senhor possa expandir-se em nós dia a dia, transformando-nos nessas pérolas de grande valor na edificação da casa de Deus. Então eu e você somos muito importantes na edificação da casa de Deus, que é a igreja, que é o seu corpo, corpo de Cristo. Então estas pérolas fazem parte da constituição do material que há de consumar na Nova Jerusalém. Então, finalizando, vamos ver Apocalipse ainda, capítulo 21, versículo 21. Apocalipse 21, 21. Aí fala assim, ó, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Então aqui diz que lá na Nova Jerusalém vai ter 12 portas. E as 12 portas são 12 pérolas. As pérolas o dizem respeito ao quê? Ao transformar de Deus a nossa vida, né? Então, por isso que nós estamos falando sobre esse ponto de Mateus 13, porque qual é o resultado de se tornar pérola? O resultado final de tudo isso não é apenas para se tornar a igreja, mas é para consumar na Nova Jerusalém, ali nestas pérolas. Como fala que as 12 portas são 12 pérolas e cada uma dessas portas de uma só pérola, não é? Então, nós vemos que daí a importância do nosso transformar hoje, do Senhor trabalhar em nós e de nós sermos esses materiais da edificação. Então, graças ao Senhor que o Senhor está trabalhando em nós. Precisamos abrir o nosso coração dia após dia. Nós que já fomos tirados dessas águas de morte, né? Nós que ferimos o Senhor, Ele nos envolveu nesta seiva maravilhosa do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, da sua justiça. Fomos envolvidos com essas seivas. E o resultado disso é o resultado transformador. Fomos então transformados e essa vida transformadora hoje nos fará entrar na Nova Jerusalém e ainda mais seremos os materiais constituintes da Nova Jerusalém, que há de ser a cidade santa por toda a eternidade. Então, termino aqui essa parte de Mateus 13, 45, 46, que diz respeito à parábola da pérola, que cada um de nós seja uma pérola para Deus, transformada, né? Uma pérola de grande preço. Saiba, eu e você fomos comprados. Nós temos um grande valor para Deus. Não vamos deixar o nosso preço ser jogado fora. Não vamos desperdiçar essa pérola. Vamos colocar nas mãos do Senhor. Entreguemos nossas vidas ao Senhor e que Ele possa nos guardar e nos abençoar. Jesus é o Senhor. Aleluia.